Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, num momento em que não só o nosso país, mas o mundo inteiro está respirando ares de Olimpíada. E é natural que isso aconteça porque todos nós que gostamos de algum tipo de esporte, ou praticamos esporte, ou temos parentes que praticam esportes, ou simplesmente somos espectadores, todos nós gostamos de ver os atletas do nosso país, representando a nossa nação, disputando medalhas com atletas de todas as partes do mundo, né? E mais bacana ainda, quando nós temos uma vitória, é ver o comportamento dos outros atletas que não conseguiram a medalha de ouro. É muito legal ver o respeito, a confraternização, o carinho que muitos têm com seus competidores, o que serve como uma espécie de alento para todos nós em tempos tão complicados, né? Ontem eu fiz um papo aqui com vocês e postei aqui um trecho de um vídeo da vitória da Bia Souza no judô. Mas como estava protegido ali por direitos autorais e era da Cazé TV, o nosso vídeo aqui foi bloqueado, enfim. Aí a gente teve que cortar para o vídeo ficar no ar, né? Se você não assistiu, assista porque tem algumas falas, algumas análises ali sobre outros temas muito importantes também. Bom, vou conversar com vocês sobre um fato político que está se dando hoje no Brasil em função de uma pesquisa do Datafolha, né? Em relação à avaliação do governo Lula, do presidente Lula, comparando com o governo Bolsonaro. Se você não viu a pesquisa ainda, o que você acha? Você acha que depois de 1 ano e meio o governo Lula está sendo melhor avaliado que com 1 ano e meio do governo Bolsonaro? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre tudo isso, né? E fazer o registro aqui também, que até agora, mesmo depois dessa vitória espetacular da nossa medalhista de ouro no judô, nenhuma pessoa do clã Bolsonaro deu os parabéns, né? Que coisa curiosa, né? O Bolsonaro não falou nada, o Flávio Bolsonaro não falou nada, Dudu Bananinha não falou nada, Carluxo. E aí o clã ninguém fala nada, né? É como se não existisse a nossa medalhista olímpica no judô. Por que será, hein? Bom, eu vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada é sempre importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a notícia que está sendo reverberada por todos os veículos de comunicação hoje, né, é essa aqui, né? Que eu comentei aqui na nossa abertura. Isso dá para ler, né? Datafolha. Avaliação de Lula é igual a de Bolsonaro na mesma altura do mandato. Gente, olha só. Tem alguma coisa estranha acontecendo, né? E essa coisa estranha, ou coisas estranhas, deveriam remeter o governo Lula, o presidente da República, o entorno do governo relacionado à comunicação, que é um fato aqui que a gente sempre aborda nos nossos encontros aqui, porque não é possível. Com 1 ano e meio de governo Lula, com a menor taxa de desemprego da história do nosso país, com a maior taxa de empregabilidade, com o maior ganho de renda para o trabalhador aqui no nosso país, que atingiu 6% em 1 ano, o aumento de renda, o aumento de salário. Enfim, nós temos vários indicadores econômicos muito positivos. E o que se teve no mesmo período no governo Bolsonaro? Bom, greve nas universidades, briga partidária e Bolsonaro saindo daqui para colar, enfim, os discursos negacionistas, nenhum ato administrativo que pudesse ser reconhecido pela população de uma maneira geral, e aqueles discursos, as presepadas permanentes e o começo de articulação para ter esse golpe aqui no nosso país. Então, a gente pode analisar essa pesquisa por 2 aspectos. Bom, se a gente for olhar pelo copo cheio, pelo aspecto positivo, a gente pode considerar o seguinte: Lula está com um índice de popularidade que é idêntico ao de Bolsonaro no mesmo período, mesmo Bolsonaro ter deixado uma bomba atômica gigante. Um país totalmente destroçado, a administração pública destroçada, as instituições destroçadas, enfim, desarticuladas. Então, ele tendo conseguido ter esse nível de aprovação, é muito positivo diante dessa perspectiva, né?
Mas se a gente for olhar por outro lado, é muito ruim ter um presidente que está governando, que está fazendo coisas, e ter a avaliação idêntica à avaliação de Bolsonaro. A avaliação de Lula hoje, ela é igual de Bolsonaro no mesmo período, ou seja, 1 ano e meio, mas ela é menor do que a avaliação do mesmo Lula em anos anteriores, no primeiro e no segundo mandato. Então tem coisa aí para se fazer, né? Se o governo está fazendo muitas coisas e a mensagem não está chegando, o ponto central do problema aí é a comunicação. E vejam só, essa pesquisa não detectou o comportamento do governo Lula em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Porque a interpretação de grande parte da sociedade brasileira é que o governo brasileiro não tinha que se meter nessa história, e se metendo nessa história tinha que fazer a reprovação direta ali ao que está acontecendo lá em relação ao governo Maduro, né? Então, se fizesse uma pesquisa agora, pode ser que ainda a gente tivesse mais alguns indicadores aí nada positivos no meio dessa história. Isso faz com que o presidente da República, ele acorde, ou seja, acordado. Porque temos eleições daqui a pouco para prefeituras, né? E jogando a bola assim, acreditando que só fazer as coisas corretas, fazendo atitudes corretas, que isso vai ser reconhecido pelo povo, olha, lê do engano, porque a máquina de desinformação continua a operar a pleno vapor, né? Todos os dias publicações do inelegível envenenando os filhos do inelegível, envenenando, trocando informações, fazendo adulteração. Ontem o Dudu Bananinha colocou um vídeo adulterado, feito por inteligência artificial, e tudo isso funciona como uma forma, né, de manter unida a base da insanidade aqui no nosso país. Isso reforça cada vez mais aquilo que nós temos feito sempre aqui no nosso portal, a cobrança no senhor Paulo Gonet para que ele tome as atitudes que tem que tomar. Só fazendo aqui uma observação, porque muitas pessoas têm perguntado, né? O mandato do atual Procurador-Geral da República é de 2 anos, e ele foi indicado pelo presidente Lula com apoio ali, segundo consta, né, do ministro Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Bom, por enquanto, o senhor Paulo Gonet, ele não teve nenhum tipo de atitude para respaldar o bolsonarismo em alguma coisa. Ele está fazendo aquilo que se deve fazer mesmo. A minha cobrança fundamental aqui diz respeito àquilo que aconteceu no período da pandemia, e que ele até agora não tem falado absolutamente nada. Essa história toda que aconteceu no nosso país está toda acobertada pela impunidade. Agora, o que vai vir daqui para frente também está gerando uma série de expectativas das nossas partes, porque ele está tendo um comportamento absolutamente protocolar pelo que nós estamos vendo agora, né? Nós não estamos vendo nenhum tipo de iniciativa que fala, olha, agora vai. Mas é importante nós estarmos cobrando aqui, porque outras pessoas estão fazendo isso também. O nome do senhor Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, estão na pauta. Eles não estiveram no período de Augusto Aras, porque todo mundo já sabia que ele era figurinha carimbada, ele era um respaldador de tudo que o Bolsonaro fazia e a Orcrim fazia também. Né? Mas agora o momento é outro, e é importante que a sociedade entenda que o senhor Paulo Gonet é um autosservidor público. Um procurador-geral da República, ele não foi ungido por Deus ou por deuses para ter um poder absoluto ali, não. Ele está cumprindo uma função institucional. Então, eu e você, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos o direito de cobrar dele o que ele faça aquilo que está na Constituição do nosso país. Porque se ele não realizar isso, quem é que vai realizar? Quem é que vai tomar as atitudes, né? Bom, vamos continuar aqui nossas cobranças, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal, aqui analisando um outro fato, aqui um editorial aqui do Estadão, né? Eles colocaram isso aqui. Eles fizeram um reparo de algo muito insano que aconteceu no nosso país, né? O título é A Inútil Reprimenda do STF. Supremo finalmente reconhece a evidente inconstitucionalidade da PEC com a qual Bolsonaro despejou dinheiro público para tentar ganhar as eleições de 2022, mas não decide por ninguém. Gente, o negócio que nós todos já sabíamos que era absurda, né? Uma PEC para dar dinheiro extra para caminhoneiro, taxista, aumentar uma série de benefícios sociais, liberar crédito consignado, muita gente pegou dinheiro, não vai pagar esse dinheiro nunca mais, enfim, tudo isso para ganhar as eleições. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a PEC era inconstitucional, é inconstitucional. E agora as consequências? Tudo aquilo que foi despejado de dinheiro,
com base nessa PEC inconstitucional. Como é que fica isso, né? Eu acho que está na hora também dos partidos políticos fazerem uma cobrança adicional sobre o comportamento dessa Orcrim, que fez essa lesão. Mais de 41 bilhões de reais, né, que foram gastos pelo inelegível só nessa PEC aí, né? Bom, e para finalizar o nosso papo aqui, ele que não está falando dos crimes da Orcrim, me refiro ao senhor Silas Malafaia, ele veio à tona, não para explicar, né, como é que se subtrai joias, como é que passa joias por debaixo dos panos, como que se tenta esconder joias da alfândega, não se declara a Receita Federal, como se tenta vender joias, se uma pessoa que faz isso é criminosa ou não. Não está falando nada disso. Ele está atacando o comportamento do governo Lula por ter feito uma nota aqui de condenação ao assassinato do chefe do escritório político lá do Hamas, o Ismail Haniyeh, ocorrido em 31/7. Gente, até porque, por mais que a entidade, né, tenha esse braço caracterizado como terrorista, ele de fato é uma organização política. E através dessa organização política é que se estava tentando ali algum tipo de negociação em relação àquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, com a atitude de Israel. Ora, se o interlocutor é assassinado, e aí como é que fica a situação? Então o governo brasileiro está falando, falou o mínimo aqui, né? Condenou um assassinato. Agora o Malafaia não, o Malafaia acha que está errado. Ou seja, esse é o cristão, tá? Não vamos entrar aqui no mérito, mas é muito estranho, né? Uma coisa muito complicada ver uma pessoa que se intitule como cristão, um pastor, ficar comemorando o assassinato de alguém, achando que, olha, não tem que falar nada não. Pelo contrário, no vídeo ele fala que foi muito bom o cara ter sido assassinado mesmo, né? Bom, gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, que tem muita coisa interessante acontecendo, tá bom? Um grande abraço, tchau!